Perfeito. Agora, ministro, como é que o senhor está conseguindo dinheiro para isso? O senhor está recorrendo apenas ao Exército para fazer essas obras em estradas? O senhor retomou o asfaltamento, começou o asfaltamento da Transamazônica. O senhor está fazendo obras em estradas no Sul, eu tenho acompanhado. É sempre com o Exército até agora, ou o senhor já está contratando indústrias da construção civil? Não, na verdade, a gente botou muita obra para rodar no Brasil inteiro e basicamente com empresas. O Exército está em 3 obras, está lá na recuperação da BR-222 no Piauí, de Piripiri para Batalha, está fazendo a pavimentação da 163 Pará e andando muito bem. Né, já fizemos, né, desde quando o verão começou, avançamos bastante, estamos chegando quase na metade da minha meta, que é chegar com asfalto até Miritituba no final deste ano, né, acabar com, nunca mais vai ter atoleiro lá na BR-163. É aquela que dava a mesma manchete todo ano. Todo ano, pois é, não vai ter mais essa manchete ano que vem, acabou. Outro dia eu estava num evento, e aí o moderador levantou a bola para eu cortar, né, eu adoro isso. O cara chegou e perguntou para mim o seguinte: quanto tempo, e estava o Rodrigo Garcia também, o vice-governador de São Paulo, quanto tempo nós vamos levar para perceber uma infraestrutura de primeiro mundo, com aqueles trens bonitos e aeroportos e não sei o que e tal? Vocês acham que a gente vai chegar naquele nível europeu em 50 anos, em 40 anos, em 30 anos? E o Rodrigo Garcia disse assim, eu já estava armado igual um potó para responder, o Rodrigo Garcia disse assim, não, talvez 30 anos, talvez não leve 50, porque a coisa está sendo feita e tal, e ele perguntou para mim, quanto tempo? Eu, 3 anos e meio. Mas é isso, observe, o que nós vamos fazer nas ferrovias. Licitamos a Ferrovia Norte-Sul, 3 bilhões de reais em 1 ano e meio, para ligar Santos a Itaqui. Então, uma ferrovia que nasceu para transportar commodities, daqui a pouco vai estar fazendo carga geral, carga containerizada, a gente vai começar a ver container subindo de Sumaré para Anápolis, descendo de Anápolis para Sumaré, double stack, que é uma coisa que a gente não tinha no Brasil, como já está acontecendo de Rondonópolis para Sumaré, para Santos. Ministro, ela estava em construção desde 1988. 7. Desde o século passado. Desde 1987. Ela foi pensada primeiro por Pedro II, então ela é bem antiguinha. E agora nós estamos concluindo, né? Nós vamos fazer a ferrovia de integração do Centro-Oeste. Pô, e como que a gente vai fazer a ferrovia de integração do Centro-Oeste porque não tem dinheiro? Ah, simples. A Vale nos procurou e queria a prorrogação do contrato da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Beleza, ok, vamos fazer a prorrogação. A gente muda a regulação no contrato, traz uma regulação mais moderna e mais. Aquela outorga que você ia pagar para o Tesouro, você vai construir para mim uma ferrovia, vai me entregar o ativo pronto. O ativo, quando estiver pronto, é de quem? É da União. Então eu vou estar ligando Água Boa, no Mato Grosso, a Mara Rosa, em Goiás. Vou ligar o Vale do Araguaia, que é uma área ali que tem um potencial de produzir 16 milhões de toneladas de grãos. A gente vai captar 8, 10 na ferrovia. E aí jogar isso na Norte-Sul. E a ferrovia é da União. Quando a ferrovia estiver ficando pronta, o que a gente vai fazer? Vamos licitar a operação dela. E quando a gente licitar a operação, aquilo que tinha um valor presente líquido negativo em função do risco de engenharia, em função do risco ambiental, etc., passa a ter VPL positivo. Ou seja, a gente faz uma ferrovia, fica com a ferrovia e ainda põe uns 3 bi de outorga no bolso. Olha que legal. E vamos ter mais uma ferrovia. E a gente vai... E isso é o seguinte, é criatividade. A crise é um negócio legal para a gente exercitar a criatividade. Então nós vamos fazer ativo sem depender de orçamento. Né? E a gente está trabalhando com bancadas, por exemplo, para otimizar orçamento, porque nós perdemos a disciplina orçamentária, né? O orçamento deixou de funcionar como instrumento de planejamento. Então eu tenho um orçamento pulverizado, milhares de ações e não tenho dinheiro. E sempre contrato com fracasso, porque eu abro uma porrada de frente e não fecho nenhuma. Se a gente fizer um gráfico, né, da maturidade em projeto e botar isso no eixo das abscissas, e a maturidade de licenciamento no eixo das ordenadas, a gente vai ver que a maioria das ações orçamentárias de infraestrutura estão no quadrante, não tem um projeto, não tem orçamento. Se eu não tenho projeto, não tenho orçamento, a pergunta é, por que aquilo está na lei orçamentária? Não era para estar, porque aquilo não vai sair naquele ano. E aí eu tiro até a previsibilidade do mercado. Olha, que licitação que eu vou participar? Porque eu não sei se eu vou receber. Então, a gente tem que fazer um redesenho disso e começar a trabalhar, gastar mais energia na elaboração dos orçamentos.
Não adianta o parlamentar chegar e botar uma emenda de 15 milhões de reais numa obra de 700, aquilo não vai acontecer. Então vamos concentrar nas frentes que estão abertas. É o que nós estamos fazendo hoje no Ministério da Infraestrutura. Por isso que a gente começa a ver muita obra andando, porque a gente está conseguindo concentrar recursos, trabalhando com remanejamentos, convencendo bancada a nos autorizar a fazer esses remanejamentos daquelas emendas para botar o dinheiro aonde a gente tem perspectiva de realmente fechar, né, aquela infraestrutura e pensando naquilo que faz sentido para o Brasil. O que a gente está propondo está lastreado num plano, o plano é técnico, é microeconômico, a gente analisou todas as origens e destinos do Brasil, verificamos como é que isso vai se comportar ao longo do tempo, por meio da econometria, analisamos então o problema na perspectiva da demanda, confrontamos isso com a oferta de transportes e começamos a ver o seguinte, onde é que tem gargalo? E onde tem gargalo a gente tem que investir. Esse investimento, ora vai caber para o privado, ora não cabe para o privado, nós vamos fazer com a AGU. E o Brasil vai se recuperar, a chave já está virando, não tenho dúvida disso. O pessoal fala muito aí de algumas reformas, o governo não tem plano. Mentira, tem sim, e o plano é consistente. E mais, tem um monte de gente que é boa de cumprir plano. Então as coisas vão acontecer, vão sair. Esse é o primeiro ponto. E segundo, não está distrita a reforma da Previdência, isso é uma grande bobagem. A gente tem uma série de ações, por exemplo, em termos de reestruturação do sistema financeiro que vão alavancar crédito. Não tem jeito, o Brasil vai crescer, está projetado para dar certo.